Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo ao JL2 desta quarta-feira, dia 7 de janeiro. Veja agora as principais notícias do dia. Mais um registro de feminicídio no estado. Uma mulher é assassinada pelo ex-marido em Tomé-Açu. Em Afuá, no Marajó, 2 crianças morrem no naufrágio de uma embarcação na zona rural do município. Começa a programação do Cordão do Galo do Instituto Arraial do Pavulagem em Cachoeira do Arari. E no esporte, o Remo anuncia mais 2 contratações para 2026 e detalhes sobre a pré-temporada do Leão em Pernambuco. Tudo isso agora, aqui no JL2. Uma mulher foi assassinada na madrugada de ontem pelo ex-marido em Tomé-Açu, região nordeste do estado. O crime foi na frente dos filhos. Um deles ainda tentou defender a mãe das agressões do pai. Em 2025, o número de casos de feminicídio subiu no Pará. Viu, aí tivemos um problema técnico, mas ainda nesta edição a gente vai mostrar esse caso aqui no JL2. E olha, uma triste notícia, 2 crianças, uma de 8 e outra de 2 anos, morreram afogadas no final desta manhã no Marajó. A embarcação onde elas viajavam seguia para o município de Santana, no Amapá, mas naufragou no rio Maniva, na zona rural do município de Afuá. Na rabeta estavam, além das 2 vítimas, pai e mãe, que conseguiram se salvar. A mãe contou que ainda tentou segurar as crianças, mas não conseguiu. Os corpos dos 2 irmãos foram removidos e levados para a cidade mais próxima, a cidade de Santana. As causas do naufrágio ainda estão sendo apuradas. 4 homens e 2 mulheres foram presos em flagrante durante a Operação Resposta Imediata em Ipixuna do Pará. Eles estariam envolvidos em um ataque a uma distribuidora de bebidas. Pelo vídeo, é possível ver quando 2 homens em uma motocicleta se aproximam do estabelecimento e fazem diversos disparos como represália ao proprietário que teria se recusado à extorsão de pagamentos ilícitos aos suspeitos ligados à criminalidade. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm envolvimento em crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo. A operação também contou com o apoio das Polícias Civil e Militar de Paragominas e da Guarda Municipal de Ipixuna. Entre os envolvidos, a polícia conseguiu identificar os 2 homens que efetuaram os disparos no estabelecimento. Durante as prisões em flagrante, também foram apreendidas armas de fogo, drogas, celulares e materiais usados para a preparação da droga. Todos os capturados permanecem na delegacia de Ipixuna à disposição da Justiça. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e prender todos os envolvidos em crimes de extorsões no município de Ipixuna do Pará. E em Marabá, a Polícia Civil localizou um ponto de distribuição de drogas. Os agentes chegaram até o endereço depois de uma denúncia anônima. O dono da casa conseguiu fugir porque monitorava a chegada da polícia pelas câmeras de segurança. Dentro do imóvel, os policiais encontraram mais de 3 quilos de drogas, entre maconha, skunk, crack e cocaína. Também foram recolhidas 2 balanças de precisão e munições de vários calibres. Também foram apreendidas durante essa operação uma carabina de fabricação caseira e uma motocicleta. A Polícia Civil já identificou o responsável pelo ponto e descobriu que ele é foragido do sistema penitenciário e que utilizava documentos falsos. Todo o material foi levado para a delegacia de Marabá e as investigações continuam agora para tentar localizar os envolvidos no crime. Mais de 200 pessoas foram presas durante as festas de fim de ano em vários municípios do Pará. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado e mostram que cerca de 130 inquéritos foram abertos. A operação durou 30 dias. A Operação Festas Seguras foi abrangente. Esteve nos centros comerciais, estradas, praias e nas grandes festas do estado. A força-tarefa envolveu 8.000 agentes de segurança pública atuando em diferentes regiões do Pará. Depois de mais de um mês de trabalho, os resultados foram apresentados.
Mais de 200 pessoas presas e 129 inquéritos abertos. Foram 2.026 autuações por roubo, 163 registros de crimes violentos, letais e intencionais e 78 flagrantes de direção sob efeito de álcool. Além disso, foram apreendidos 3,6 quilos de drogas e 24 armas de fogo. Mais uma vez, a gente comemora a redução de 29% no número de roubos nesta operação em relação à operação do ano anterior. Mais de 7% de redução nos crimes violentos letais intencionais, que englobam aí o homicídio, o latrocínio. Além disso, 0 mortes nas estradas. 2 dos crimes violentos foram registrados em Salinas. No dia 1º de janeiro, Elvis Barros de Souza foi morto depois de uma discussão no trânsito. 4 dias depois, outro homem foi encontrado morto na faixa de areia da Praia do Atalaia, com perfurações no corpo. Não há como dissociar o uso de álcool, de drogas ilícitas com criminalidade. Se você pegar qualquer número de meio de semana, de um dia qualquer, com festividades, o número de festividades é maior porque o álcool interfere nisso, seja na direção, seja no ímpeto, no temperamento das pessoas. Aquela discussão de trânsito acalorada e que muitas vezes é acrescentada ainda dos envolvidos estarem sob efeito de álcool, ela é algo não desejado, que a gente orienta e fiscaliza para que não ocorra, mas que infelizmente as pessoas, muitas delas ainda consomem o álcool, misturam com direção e também fomentam discussões e que levam a fatos dessa natureza, que são sempre prevenidos, que a gente sempre orienta, mas que infelizmente algumas pessoas ainda desobedecem. E agora sim, depois de corrigido o erro técnico, o problema técnico, no início do jornal, a gente mostra para você que uma mulher foi assassinada na madrugada de ontem pelo ex-marido no município de Tomé Açu, que fica na região nordeste do estado. O crime foi na frente dos filhos. Um deles ainda tentou defender a mãe das agressões. Em 2025, no ano passado, o número de casos de feminicídio subiu aqui no Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Daiane da Silva Pantoja, discutia com o ex-marido, Davi Reis dos Santos, dentro da casa onde morava. No vídeo é possível ver Daiane caída e o desespero de familiares e vizinhos que tentavam socorrer a mulher. 2 crianças presenciaram a cena de violência. Os policiais acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. Casos como este que acabamos de ver mostram que o número de feminicídios no Pará vem aumentando a cada ano. As mulheres estão mais vulneráveis, já que na maioria dos casos o agressor é namorado, marido ou ex-companheiro das vítimas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, SEGUP, de janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 61 casos de feminicídio no Pará, um aumento em relação a 2024, quando 52 mulheres foram mortas no estado. Os números de tentativas de feminicídio também são alarmantes. No ano passado, foram registrados pela SEGUP 213 casos e em 2024 foram 219. O suspeito do caso registrado em Tomé Açu foi autuado em flagrante e encaminhado para atendimento médico, onde segue sob custódia. O caso será investigado pela Delegacia de Quatro Bocas. Recentemente, mostramos o caso de um homem que ateou fogo na ex-mulher. A tentativa de feminicídio aconteceu em 28 de dezembro do ano passado em Salinópolis. Edson Valles Coelho invadiu a casa da mãe dele, onde a ex-mulher estava abrigada, jogou gasolina e ateou fogo na vítima, Thaíse do Nascimento, enquanto ela dormia. As chamas atingiram também a filha do casal, de 12 anos de idade, que dormia na mesma cama. Após o crime, o agressor saiu correndo e logo em seguida fugiu em uma moto. Edson foi preso em Santa Isabel horas depois do crime. Thaíse do Nascimento e a filha foram hospitalizadas e estão se recuperando. Sobre o caso de tentativa de feminicídio lá em Salinas, a família da vítima informou agora à noite que a menina de 11 anos recebeu alta médica, não está mais no Hospital Regional de Salinópolis. A mãe dela continua internada, está na UTI do Hospital Metropolitano em Ananindeua. A vítima teve mais de 70% do corpo queimado e ainda não há
previsão de alta. São mulheres aí que ficam com essas marcas, né? A violência que atinge as mulheres em várias partes do Brasil, a média chega a 4 mulheres por dia no país, e é preciso ampliar a conscientização sobre o que leva um homem a cometer esse crime. E muito dessa origem está relacionado à educação, ao que é ensinado lá em casa, no comecinho, quando ainda somos crianças. Por isso nós, como pais, devemos fazer essa reflexão, ensinar os meninos a se tornarem homens, que realmente respeitem as mulheres. E tem também comentário aqui no JL2, olha, o Francisco, é revoltante esse extermínio de mulheres por facínoras travestidos de companheiros e auto-intitulados homens. Já não é hora de submeter estes assassinos a penas mais duras e efetivas? É inaceitável. Francisco aí fazendo esse desabafo a partir desse dado, a partir de mais esse caso, a mulher ali, né, morta pelo ex-companheiro, na frente dos filhos, uma violência enorme que, com certeza, essas crianças, esses adolescentes não vão esquecer jamais de terem presenciado. Ana Paula também traz aqui um comentário. Uma boa noite para você, Ana Paula. Horrível o que aconteceu com essa mulher, ainda mais na frente dos filhos. Esse é um dos casos que mais está acontecendo, feminicídio. Ana Paula, de Nova Ipixuna, do Pará. E a gente fica aqui preocupado, né, com as nossas irmãs, mães, amigas, filhas. E é por isso que é preciso que o poder público haja e que a gente também possa agir no nosso cotidiano, dirimindo, acabando com essa cultura do machismo. A gente conta com sua participação aqui no JL2 para enviar o seu comentário. Ele é sempre muito bem-vindo. Nosso contato está aí na tela, o 999-43-0001. Tem ainda o nosso QR Code, que é só apontar a câmera do celular que ele te leva diretamente para o WhatsApp. Você manda a mensagem e a gente lê aqui no telão. E olha, foi preso em Anapu, no sudoeste do estado, um dos suspeitos de participar da execução de um casal que trabalhava com a compra e com a venda de gado na região. O crime foi em novembro do ano passado. Arionildo Cavalcante e Celi Silva Ferreira foram sequestrados quando chegavam em casa. No dia seguinte, os corpos foram encontrados em um terreno na zona rural de Anapu. O suspeito, que estava com um mandado de prisão temporária expedido, foi localizado em uma praça da cidade. Ele agora está à disposição da Justiça. Uma obra paralisada desde novembro do ano passado tem causado alagamentos, mau cheiro e riscos à saúde dos moradores da Avenida Bernardo Saião, em Belém. Em dias comuns, o movimento nesse trecho da Avenida Bernardo Saião, no bairro dos Jurunas, é intenso. Mas, para quem mora aqui, a rotina tem sido de medo e prejuízo. Desde que uma obra na via foi paralisada, ainda em novembro do ano passado, o esgoto passou a retornar. Quando a maré sobe, a água suja toma conta da avenida. Na casa do seu Silvério, a cena é assustadora. Pátio, sala e quartos se transformaram em entradas para água contaminada. O mau cheiro é constante, um risco à saúde das famílias que vivem nessas condições. Para não perder alguns móveis e eletrodomésticos, o jeito foi improvisar. A geladeira precisou ser suspensa por calços. A água que invadiu tudo e não sai assim fácil, não. Dificultou depois que jogaram aquele aterro lá aí no canal. E toda a água que escoarra daqui para lá agora fica presa e vai só crescendo daqui, alagando todas as casas mais baixo. Que não alagava antes. Não alagava, não. As estruturas atravessam os cômodos e mostram a gravidade da situação. Os idosos são os mais prejudicados, principalmente quem tem dificuldade de locomoção, como é o caso da dona Maria dos Passos, que se recupera de um AVC. Não tem como eu passar aí, é liso aqui, cair, né? Minha filha falou que não posso estar procurando mais me prejudicar, né? Durante o período de maré alta, a situação se agrava ainda mais. O dono deste imóvel precisou comprar bloquetes para acessar a residência devido aos alagamentos. Segundo os moradores, o problema teria sido causado pela paralisação das obras de duplicação deste trecho da Avenida Bernardo Saião, que deixou de avançar desde novembro de 2025. Os moradores dizem que a prefeitura demoliu boa parte das casas desse perímetro, só que com essa demolição, os entulhos acabaram ficando bem em cima do canal, impedindo que esse esgoto ou essa água pudesse escoar.
Só que acontece que muitas dessas casas que ficaram sem ser demolidas ainda, pelo menos por enquanto, foram prejudicadas, já que essa água toda ou esgoto acabou invadindo essas residências. Para piorar, o local virou um ponto irregular de descarte de lixo. A partir do momento que houve o remanejamento do pessoal que morava em cima do canal, a prefeitura remanejou essas pessoas e com isso as casas derrubaram as casas e os entulhos das casas caíram no canal. E com isso aconteceu essa situação de não ter por onde passar a água. Isso tem mais ou menos uns 15 dias. Cada vila que você andar aqui da Bernardo Saião, todas as vilas estão alagadas, né? E só o que a gente pede é uma providência, uma limpeza desse canal para que as pessoas possam, pelo menos, sair das suas casas dignamente, né? Uma sequência de problemas, né? Desde a interrupção da obra até como ela foi ali executada nesse momento de retirar os moradores. E só o que eles querem é dignidade para continuar em casa, que é o básico. Até o momento, a Prefeitura de Belém não retornou aos nossos questionamentos sobre essa situação mostrada aí na reportagem. Estamos aqui esperando. A gente mostra agora que a irresponsabilidade de um motorista danificou uma das estações do BRT metropolitano, inaugurado há menos de 3 meses. O acidente foi esta tarde no quilômetro 2, em Ananindeua, região metropolitana. O motorista de uma carreta trafegava irregularmente na pista expressa do BRT metropolitano, no sentido Marituba, quando atingiu, olha só, o teto da estação Guanabara. Com a batida, parte da cobertura ficou ali espalhada pela pista. Você está vendo aí os pedaços, olha, o Departamento de Trânsito do Pará, o Detran, informou que a rodovia é videomonitorada e que o motorista do caminhão foi autuado por trafegar em local proibido. Não houve feridos nesse acidente. A Arcom, que administra o BRT, e a Polícia Civil ainda não se manifestaram sobre esse caso. E veja depois do intervalo, direto de Pernambuco, as informações do Remo, que segue em pré-temporada e anunciou ainda novas contratações. E o Instituto Arraial do Pavulagem dá início à programação do Cordão do Galo em Cachoeira do Arari. São 7h18. Temos imagens ao vivo da Avenida Mário Covas, em Ananindeua. Horários de retorno para casa, depois de mais um dia de trabalho. Trânsito pesado para quem utiliza essa via. Volto já. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem à noite, na BR-316, em Castanhal, 23 caixas contrabandeadas de incensos repelentes para mosquitos. A mercadoria estava sob a responsabilidade do motorista de um ônibus que fazia o trajeto Belém-Fortaleza e foi localizada durante uma inspeção de rotina. O produto, de origem estrangeira, não tem autorização para ser comercializado no Brasil por ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Isso significa que não há comprovação da composição química e nem a garantia da eficácia no combate aos mosquitos. Além disso, há o risco da emissão de substâncias tóxicas para a saúde humana e animal. Foi lavrado um boletim de ocorrência e a mercadoria apreendida foi encaminhada para a Receita Federal. Uma das metas de muitos paraenses é começar o ano de 2026 empregado. E o Cine se torna uma das principais alternativas para quem tenta voltar ao mercado de trabalho. Além de encaminhamentos, os candidatos ganham orientações. Conseguir um emprego é a principal meta deste ano para o Rubens. Ele sempre atuou na área da construção civil, mas já está há 2 meses sem trabalho. Faço o bico por aí, eu trabalho no bico que eu faço, entendeu? Faço o bico por aí, mas não é 100%. É bom o cara trabalhar carteira assinada, entendeu? Que é melhor. Uma das maneiras de procurar uma nova colocação no mercado é por meio do Cine, o Sistema Nacional de Emprego. Em 2025, mais de 270 mil pessoas vieram até a sede do Cine à procura de emprego. Aqui, o trabalhador faz um cadastro com informações como formação e experiência profissional, por exemplo. Os dados são cruzados com os requisitos das vagas de emprego disponibilizadas pelas empresas no sistema. Se tudo se encaixar, a contratação acontece. Em 2025, mais de 270 mil pessoas vieram até o Cine à procura de emprego no Pará. Até novembro do ano passado, o estado registrou mais 51 mil novas contratações com carteira assinada, em comparação a 2024.
Nossa equipe aqui, ela confere, né, a necessidade da empresa e a aptidão de cada candidato e convoca esse candidato por telefone para ele vir aqui pegar uma carta e se apresentar nessa empresa para ser entrevistado. Nós fazemos aqui também o seguro-desemprego, né, das pessoas que estão mudando, que estão saindo de um emprego e procurando outro. É processado aqui. Fazemos a carteira de trabalho digital. Para ter acesso aos serviços do Cine, o trabalhador precisa apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho digital, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, títulos de qualificação e comprovante de experiência. No atendimento, os técnicos também dão dicas para a hora da entrevista de emprego. Também é nosso papel orientar esse trabalhador. A vestimenta, o excesso de maquiagem para as mulheres, né? Questão do boné para o homem, e de calça, e com blusa de manga, né? E com um sapatinho fechado. Porque assim, o nosso papel também é orientá-lo, né? A falar só o necessário, né? O que lhe for perguntado. Então, são dicas importantes, né, que pode classificar ou desclassificar esse trabalhador. Michael veio dar entrada no seguro-desemprego e aproveitou para atualizar o cadastro. Ele tem mais de 10 anos de experiência na construção civil. Acabei de sair, né, de uma empresa e vim dar entrada na minha primeira parcela do seguro-desemprego. Agora estou esperando uma nova oportunidade de emprego para mim entrar no mercado de trabalho. Tenho esperança que mais lá na frente eu vou encontrar essa vaga. E que ela venha. Boa sorte, Michael. E você pode acessar os serviços do Cine de duas maneiras. Presencialmente, ali na Travessa Padre Eutíquio, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua Presidente Pernambuco, no bairro de Batista Campos, na capital, ou por meio das plataformas digitais do Cine, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. E olha, uma informação importante para quem está em busca de uma vaga na rede estadual de ensino. Vem dar uma olhada aqui comigo no G1 Pará. Matrículas na rede estadual do Pará abrem dia 14 de janeiro, na próxima quarta-feira. Aqui a gente tem as informações para você. A SEDUC abre no dia 14 de janeiro o período de matrícula para os novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual agora, no ano de 2026. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de janeiro e, olha, exclusivamente por esse site que está aí em vermelho, matrículas.pa.gov.br. Devem se inscrever alunos que vêm da rede privada, federal, de outros estados, além de quem interrompeu os estudos em anos anteriores. O ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino começa no dia 2 de fevereiro. O calendário completo está disponível no portal de matrícula da SEDUC, lá onde você também vai fazer a solicitação da sua vaga. Boa sorte! Santarém começou o ano com alta temporada de turistas. Uma caravana de 360 manauaras desembarcou na cidade para conhecer a arte e a cultura da região. O artesanato do Tapajós encanta quem vem conhecer. Só esse grupo conta com 8 ônibus e cerca de 360 turistas de Manaus que estão em Santarém para conhecer os atrativos turísticos e culturais da cidade. Gostei de Santarém, né? As praias, que chamou mais a atenção a praia. Quer dizer, uma que nós ainda vamos hoje mais. E muito divertido Santarém, eu gostei dela. No Centro de Artesanato do Tapajós, Cristo Rei, eles tiveram contato direto com o trabalho de artesãos locais e com as danças da região. Para esses turistas que vieram de Manaus, né, aproveitar um pouquinho de Santarém, curtir a praia, curtir a orla, mas também prestigiar a nossa cultura, a nossa gastronomia, nossos artesãos, a nossa história um pouquinho. A visitação faz parte de um roteiro que inclui pontos históricos, culturais e comerciais da cidade, contribuindo diretamente para o aquecimento da economia local. A expectativa sempre é muito boa, assim, é muito legal mostrar nosso passado, nosso presente, a nossa cultura. Então a gente que até nosso vizinho aqui do Amazonas assim não conhece muito sobre a nossa região. Então a gente explica como é que é a praia, como é que é assim, até o ciclo aqui da natureza.
tudo aqui é muito gratificante fazer isso. Santarém está no mapa do turismo nacional e reúne natureza, cultura e hospitalidade em um só destino. Primeira vez que estou viajando para cá e espero voltar novamente e encontrar todo tipo de variedade que nós não temos em Manaus, mas encontramos aqui. Muito bom, muito top, gostei muito, vou voltar de novo. Voltem sempre, né? Ao longo de toda essa semana, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza uma série de ações em Cachoeira do Arari. É dentro da programação do Cordão do Galo, uma iniciativa que em 2026 completa 18 anos. Desde o início da semana, as manhãs e as tardes em Cachoeira do Arari têm sido assim, de descobertas, aprendizado e muita alegria. A 18ª edição do Cordão do Galo reúne uma variada programação. Até sexta-feira estão sendo oferecidas várias oficinas no município. Esta ensina o valor escondido na reutilização de peças jeans. Depois de cortados os retalhos da calça, vão direto para a máquina. E o resultado é este. Mais do que uma bolsa, uma oportunidade de geração de renda. Para as crianças e adolescentes, as oficinas são uma oportunidade para descobrir a beleza que há, sim, na dança. Eu fico muito feliz também de estar participando para poder me divertir. Na oficina de pernas de pau, a garotada vai superando o medo e já começa a entender que quanto mais a gente se desafia, mais alto chega. A intenção do projeto, realizado desde 2008 pelo Instituto Arraial do Pavulagem, é usar a cultura como uma ferramenta de transformação social. E os resultados têm sido visíveis. Este ano, 20 voluntários de Belém se juntaram nesta missão, uma troca única. E o nosso grande desafio é trazer toda essa logística para cá, né? Que a gente vem de Belém, trazendo todo esse material, trazendo os mediadores para trabalhar essa relação com eles. Mas esse trabalho para o Instituto é de suma importância, porque ele vem ao encontro de um desejo que é de fazer a salvaguarda dessa cultura popular aqui no município de Cachoeira do Arari e que também nos enriquece para os nossos outros trabalhos durante o ano. As oficinas também servem de preparação para o encerramento das atividades. O cortejo do Cordão do Galo, que vai tomar as ruas de Cachoeira do Arari no próximo domingo. E se depender da dedicação e da animação, não há dúvidas. Está tudo pronto por aqui. Vai ser bonito, hein? Agora a gente fala de esporte. O Remo anunciou hoje 2 novas contratações para a temporada 2026. O André Lohan acompanha a pré-temporada do Leão em Pernambuco e tem mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, André. Olá, João. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão assistindo ao JL2. O Remo anunciou hoje à tarde o centroavante Carlinhos. Ele tem 28 anos e tem 1,95 m, chama a atenção a altura do jogador. Ele disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Vitória da Bahia no ano passado, disputou 23 partidas e marcou 4 gols. Carlinhos pertence ao Flamengo e chega por empréstimo ao clube do Remo com duração de 1 ano. Outro novo contratado anunciado pelo clube foi o volante Patrick de Paula. Ele tem 26 anos, estava no Estoril de Portugal, tinha contrato até junho deste ano, mas acabou antecipando a rescisão contratual e assinou com o clube do Remo. Ele já teve passagens pelo Palmeiras e pelo Botafogo, clube ao qual pertence o Patrick de Paula, outro jogador que também chega por empréstimo. Bom, os 2 jogadores, agora com essas 2 novas contratações, com esses 2 novos anúncios, o Remo chega a 5 novos jogadores contratados para a temporada 2026. Outros 3 devem ser anunciados nos próximos dias. A gente fala do zagueiro Léo Andrade, que estava no futebol sul-coreano, além dele o lateral João Lucas, que estava no Grêmio, e outro Patrick, mas que é meia e estava no Santos. Além, claro, do técnico Juan Carlos Osório, que foi anunciado, mas não foi apresentado oficialmente. Bom, o Remo se apresentou no CT do Retrô, que fica em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. A equipe começou os treinos no dia 3, no sábado, e quem conversou com a imprensa sobre esse início de pré-temporada foi o goleiro Marcelo Rangel. Vamos ver. Acho que esse momento, de pré-temporada, fora de casa, longe dos familiares, ele é importantíssimo nesse início de ano.
para entrosar, né, a equipe, os novos companheiros chegando, a gente procurar se conhecer melhor, né, saber o que cada um faz, gosta, né, fora de campo e dentro de campo também, principalmente, se entrosar cada vez mais. E juntamente, né, com a nova comissão técnica chegando, a gente entender, né, o método de trabalho e colocar isso em prática no dia a dia, nos treinos e principalmente nos jogos. Então, esse período aí de pré-temporada, ele é importantíssimo, né, é válido, né, essa renúncia de estar longe da família, longe de casa, mas é válido em prol de tudo aquilo que a gente vai em busca durante a nossa temporada. É isso, João. Tanto o Marcelo Rangel como todos os outros jogadores anunciados pelo clube já estão treinando e já se apresentaram no CT do Retrô. E eu me despeço daqui de você, aqui da Praia do Pina, no Recife. Muito obrigado, André. Uma boa noite. Bom trabalho por aí. E tem comentário sua participação aqui no JL2, sempre bem-vinda, como, por exemplo, da Nena Gomes, lá de Irituia. É um desrespeito pela vida. Esse homem nunca foi esposo, muito menos pai. Até quando, né? Até quando mulheres vão morrer vítimas dessa violência descabida que muitas vezes se desenvolve dentro do lar, como nesse caso aí que a gente mostra, que foi registrada parte da agressão por uma câmera de segurança, depois que a vítima correu para a rua e o agressor continuou aí, né? Atingindo, machucando, até levar a mulher à morte. Lília Maria, a violência contra as mulheres está cada dia pior. Precisamos de maior proteção e ação do poder público. Lília alerta aqui para uma questão importante. Talvez seja necessário rediscutir aí essa rede de apoio à legislação pelo grande número de casos, né, Lília, de mulheres vítimas de feminicídio no nosso estado e no nosso país aqui. Realmente uma reflexão muito importante a que a Lília traz para a gente. O Rômulo, precisamos de leis mais severas contra esses homens que acham que as mulheres são propriedade deles. Isso é inadmissível. Rômulo Fernandes, de Ananindeua, e a gente aqui em Grosso Coro também, né, mostrando que ninguém é dono de ninguém. E a Keila Almeida, boa noite. Olá, Keila. Santarém, cidade linda e que recebe visitantes de todo o Brasil que a visitam para conhecer toda a sua história. História e belas praias, né, Keila? Santarém realmente é inesquecível. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.